Olá, aqui quem fala é o professor Kaique e na aula de hoje nós daremos sequências no assunto que entramos na semana passada, que foi áreas. Então se situe aí, Matemática 2, a segunda aula de áreas. Nessa segunda aula de áreas a gente basicamente vai ficar focado no círculo e nas outras áreas que círculos juntos podem formar. Por exemplo, a gente vai falar de setor circular, que seria algo parecido com a fatia da pizza. Então a gente vai, e aí o vestibular costuma cobrar isso. Então a gente vai investigar, né? Ou então até mesmo para alguns gravar a fórmula de como é que você acha a fórmula, como você acha a área, de uma fatia de uma pizza, pensando na pizza completa, porque a gente vai ver que tem relação direta com o ângulo que ela forma, né? É só você imaginar. Se eu cortar uma pizza em 4 pedaços, as fatias elas são maiores do que, por exemplo, se eu cortar em 6 pedaços ou 8 pedaços. Então essa área ela vai ter a ver com o ângulo central ali da fatia da pizza. A gente vai falar depois sobre isso. Também falaremos sobre segmento circular, que é quando uma reta se posiciona e você tem um pedaço do círculo. E também falaremos sobre coroa, que é uma ideia como se fosse, para quem anda de bicicleta, talvez me entenda mais rápido, que é aquela ideia de você ter uma circunferência dentro da outra e você vê a área que sobra entre elas. Né? Muito parecido, por exemplo, com a borda da pizza. É só você imaginar que a pizza em si ela é composta por 2 círculos. Tenta forçar essa barra. A pizza ela é formada por um círculo menor, que é o círculo do recheio, e tem a parte da borda. A borda, como que a gente poderia achar a área da borda? A área da borda seria a área do círculo maior, né? A área da pizza mesmo, menos a área do círculo menor, que seria a área de onde está o recheio, né? Então, se você faz a área da pizza toda e menos a área do recheio, o que sobra? A borda, sacou? Então, a gente vai nesses princípios e o mais importante vai ser gravar esses princípios, né? De subtração, como a gente fez agora, ou, enfim, a fórmula mesmo. Mas eu quero que, e eu acho que é super possível, da gente mandar bem nessa aula. Uma outra boa notícia é que essa aula, além de, né? Eu queria muito, né? Acho que essa parte não conta tanto, mas eu acho que conta muito porque essa aula, assim, primeiro que tem um apelo, sim, para as provas. A UERJ gosta de cobrar isso, não todos os anos, né? Porque é uma prova com menos questões. Mas ainda assim, algo que aparece com algum tipo de recorrência. E pro Enem, com certeza, tá? Pelo menos uma dessas aí aparecendo. E geralmente setor circular e, com certeza, círculo, né? Com maior chance sempre o círculo. Bom, antes de eu falar do círculo, eu queria muito que vocês... uma outra boa notícia que eu não dei. É que essa aula é bem curta. A gente para no tópico 1.4, depois eu faço outros 2 comentários de OBS, coisa rápida. Então a gente vai fazer até alguns exercícios aí sobrando tempo. Show? Então me ajuda aí. Bom, antes da gente começar a falar do círculo, eu queria lembrar algumas coisas que a gente viu na aula passada. Pode ser? Eu separei aqui pra gente no rascunho alguns dos polígonos regulares que a gente já viu, tá? E aí eu coloquei eles de forma inscrita. Tu lembra o que era um inscrito? Inscrito é o que está dentro, tá? Então tá dentro da circunferência. Ou a circunferência, uma outra forma de falar, circunscreve esses polígonos. Aí eu coloquei todos eles regulares, então triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular e aqui do ladinho está o hexágono regular, beleza? Então n igual a 3, né? O número de lados, 4, 5, 6, todos eles regulares, ou seja, lados iguais e ângulos iguais. Bom, eu queria falar com vocês sobre polígonos regulares porque a gente termina a aula de semana passada falando sobre, por exemplo, a forma de calcular a área de um polígono regular. Eu vou até colocar aqui embaixo, que era assim, a área de um polígono regular, lembra que eu vou chamar a área sempre de S, tá? Então a área de polígono regular, a gente viu que tinha uma fórmula que era assim, P vezes A. Tu lembra o que era P vezes A? O P ia ser pra gente o semiperímetro, né? Semiperímetro. E o A vai ser pra gente a apótema, perímetro. Então você vai somar todos os lados e dividir por 2, se usar essa fórmula. E esse A seria a apótema. Aí, a apótema, eu não sei se você lembra, mas a apótema ela é sempre um segmento que sai do centro. No caso aqui vai coincidir, né? O centro tanto da figura quanto o centro da circunferência, né? Do círculo, porque acaba sendo coincidente para os polígonos regulares. Então, é o segmento que, por exemplo, quer ver no triângulo? A apótema estaria aqui, ó. Né, o segmento que sai do centro, formando 90 graus com o lado oposto. E aí, nesse caso, também é ponto médio, né? Então, esse pedacinho aqui seria o A3, né? O apótema de um triângulo. Aqui, por exemplo, ó, estaria a apótema de um quadrado, chamar de A4. Aí aqui, por exemplo, estaria a apótema de um pentágono, aí seria o A5. Aqui, por exemplo, do centro até o ponto médio, cuidado que aqui é vértice, tá? A apótema, por exemplo, está aqui. Ou para cá, enfim, tanto faz, A6. Então, a apótema é sempre isso, a distância do centro até o lado oposto, formando 90 graus. E nesse caso dos regulares, a gente vai ter que, na verdade,
desses inscritos, a gente vai ter que, na verdade, esse aqui vai dividir sempre dois lados iguais também, dois pedaços iguais. Então, aqui é ponto médio aqui é ponto médio, aqui é ponto médio, ok? Tá, então aí o hexágono, beleza? Bom, por que eu tô falando disso tudo? Porque quando a gente fala de polígonos regulares inscritos, a gente já dá para ter uma nova maneira de visualizar o que é um círculo, né? Porque, por exemplo, se eu fosse falar, né, já que eu estava falando das áreas, né, de polígonos regulares, aonde que a área... Pensa nesses dois exemplos. Triângulo inscrito e triângulo equilátero inscrito e quadrado inscrito. Qual a área que mais se aproxima da área do círculo? A área desse polígono ou a área desse polígono? De novo, entre esses dois polígonos inscritos, qual deles que tem a área mais próxima do círculo? Tu entende que é o quadrado? Né? É só você ver pelo que sobra, né? Ou seja, se eu comparar os dois, aqui sobra bem menos do que aqui. Se eu colocar o pentágono na jogada, qual dos três polígonos a área se aproxima da área do círculo? Cara, aqui agora é o pentágono. Se eu colocar o hexágono na jogada, hexágono passa a ser o polígono em que a área, entre os quatro, né? É a área desse polígono aqui de 6, é a área que mais se aproxima do círculo. Então, se, por exemplo, a gente tentasse, sei lá, calcular, desenhar polígonos com mais número de lados, né, mais vértices, você vai percebendo que, na verdade, a área de cada um desses polígonos, ou seja, n igual a 7, n igual a 8, imagina, sei lá, o n igual a 100, né, o polígono de 100 lados. A área desse polígono, com certeza, ele é muito próxima da área de um círculo. Ou seja, onde eu tô querendo chegar? Que, na real, um círculo pode ser o quê? Um círculo, em outras palavras, é quando o n tende ao infinito, né? Ou seja, quando o número de lados é muito grande, mas tão grande, que aí a sobra vai ser muito pequena, mas muito pequena, quase que zero. Então, de novo, quando o n tende ao infinito, quando o número de lados tende ao infinito, a área do polígono regular, ela tende a ser a área do círculo. Beleza? E, como a área de um polígono regular a gente tem fórmula para calcular, a gente também então consegue tirar uma fórmula de área do círculo. Beleza? Qual seria a fórmula de área do círculo? Vou usar então essa fórmula aqui. Bom, vamos pensar assim? O que seria o semiperímetro? Bom, o perímetro de um círculo, tu lembra o que é um perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Porém, num círculo, a gente sabe que o perímetro seria o comprimento dessa circunferência, né? Então, ó, o perímetro de uma circunferência seria 2πr. Né? Lembra dessa fórmula? A gente já falou dela. Então, o semiperímetro, que seria só o P, seria só πr, né? Só πr, beleza? Só πr. Guarda isso. Agora, quando a gente fala da apótema, vamos lembrar o que é uma apótema? Cara, a apótema é a distância do centro até o ponto médio, do lado oposto. Agora, se eu vou fazendo um polígono com n vai tendendo ao infinito, ou seja, com n número de lados muito grande, vê se você entende que basicamente essa apótema ela vai acabar coincidindo com o raio. Vê se você entende assim. É só você tentar perceber ao longo das figuras. Ó. A apótema ela não está tão próxima do raio, ela ainda é um pouco menor do que o raio, ela já está bem próxima do raio. Aqui já dá para dar quase uma sensação de raio, então tá entendendo que essa distância é daqui até aqui, porque o raio é isso, né? Raio é a distância do vértice até o centro. Isso aqui é o raio de amarelo e apótema. Isso aqui é o raio de amarelo e apótema. Aqui, por exemplo, seria o raio e o de amarelo e apótema. Então, quando o polígono, né? Quanto mais lados ele tem, a apótema dele acaba sendo bem aproximada do raio, né? Tende a ser o raio. Quando n tende ao infinito, vou até escrever isso. A apótema, ela tende a ser o raio. Tende a ser o raio. Beleza? Tá. Então, como que ficaria, por exemplo, a área do círculo em fórmula? A área do círculo seria, né, P vezes A, né? Pensando que é um polígono regular de lados infinitos. Então, essa área do círculo, ela seria P, né, o semiperímetro, que seria π vezes R, vezes a apótema, que quando tem infinitos lados, né, pensando que um círculo é um polígono de infinitos lados, a gente viu que a apótema tende a ser o R. E é por isso que na hora dessa multiplicação a gente tem aqui a área do círculo, ela vale πr ao quadrado. Então, em resumo, né, você não precisa gravar essa demonstração. Eu acho que em resumo você precisa gravar, e eu já vou anotar de uma forma mais formal, mas em resumo você tem que lembrar que duas coisas. Isso aqui você tem que lembrar, e a gente já falou isso em outras aulas, que o comprimento da circunferência, ou também chamado de perímetro, para a circunferência, comprimento é a mesma coisa que perímetro para a circunferência.
Isso você tem que lembrar, mas a fórmula da área do círculo sempre vai ser πr ao quadrado, aquela constante, 3,14, e o raio ao quadrado, beleza? Então eu vou começar a registrar isso que a gente viu como se fosse o seu caderno, né? Vamos lá? Então quando a gente fala de um círculo de raio R qualquer, sempre a sua área, tá? Sempre a sua área ela vai ter essa mesma tendência. E aí a fórmula que você tem que saber para as provas é essa. Achei minha caneta. Então a área do círculo vai acabar sempre sendo πr², onde R é o raio e o π é uma constante. Beleza. Tá. Aí agora eu queria falar sobre agora as partes da circunferência, ou as partes do círculo, já que a gente está falando de áreas. Por exemplo, sabe o que é o setor? Eu tinha te adiantado, né? O setor, ele é a fatia da pizza. Então aqui, ó, eu vou marcar, por exemplo, essa fatia aqui. O que eu estava te falando logo no início da aula era assim, que quanto maior essa fatia, né, eu vou acabar, vê se tu entende, mexendo nesse ângulo aqui. Ou seja, se eu tivesse uma fatia menor, o ângulo seria maior. É só você pensar que assim, cara, qual é a fatia que é maior? Vai aparecer uma pergunta idiota. Qual que é a fatia que é maior? Metade da pizza ou essa aqui? Metade da pizza é uma fatia maior ou menor do que essa fatia aqui? A metade vai ser maior. E tu entende que a metade é 180 graus em ângulo, né? O ângulo de uma metade é um ângulo também maior do que o ângulo dessa fatia, beleza? Então, um pedaço, a fatia de uma pizza, o pedaço de um círculo, vai ter total a ver, e a sua área também, total a ver com esse ângulo aqui do meio, ó. Eu vou marcar esse ângulo, porque eu quero te chamar a atenção dele, ele é muito importante nesse momento. Então, quanto maior o ângulo, maior é a pizza, né? Se eu aumentar mais, se eu abrir mais, eu tenho uma pizza maior. E como é que fica essa ideia? Aí você vai fazer assim, tipo uma regra de 3. Caí, como assim regra de 3? Deixa eu dar um foco aqui fixo. Agora foi. Que é tipo assim, ó. A área do círculo, que a gente falou ainda agora, numa regra de 3, pensando numa comparação área-ângulo, a área do círculo ela estaria para um ângulo de 360 graus, né? E aí você vai fazer o seguinte, se eu tenho uma fatia e a fatia tem ângulo θ, vai ter qual área? Aí você vai calcular. Lembrando que isso aqui, na real, eu posso substituir pelo quê? O que é a área do círculo? É o que a gente falou ainda agora, né? É o πr². Então a regra de 3 é πr² está para 360, assim como uma área, né? Assim como para um ângulo de θ, um ângulo qualquer θ, em graus também, vai estar para S. Então, fazendo essa fórmula, muita gente até grava esse final aqui, que a área do setor vai ser πr² vezes θ sobre 360. Que é tipo assim, imagina que eu peguei e vou dividir a pizza em 2 pedaços. Passei aqui a régua na metade, beleza? Então seria 180 em ângulo, né? 180 graus para um lado e 180 graus para o outro. Vê se tu entende que se eu jogar aqui no θ 180 por 360 vai dar 1 sobre 2, né? Então seria 1 meio da área toda, 1 meio da pizza. A pizza, a área toda é isso, então 1 meio. Então esse ângulo é só você fazer πr² vezes a fração que representa. E essa fração vai vir, a dica vai estar no ângulo que ela forma, beleza? Tá, então tem gente que grava isso. Aí tem uma adaptação que é assim, se por acaso, se liga, se por acaso você tiver o ângulo informado em radianos, você vai ter que fazer uma conversão, né? Aí ficaria assim, πr², eu vou até colocar de uma cor, ó, isso aqui pode ser também 2π radiano, tá? 2π radiano, que é o em radianos, né? Se por acaso o θ que você sabe, a informação foi em radianos, ao invés de colocar 360, coloca 2π radiano, tá? Só isso. É isso. Bom, eu queria falar também sobre um outro, que é o segmento circular, tá? O que é o segmento circular? Galera, eu acho que eu não vou usar um rascunho também, de novo. Por exemplo, sabe o que é um segmento circular? Essa areazinha aqui, ó. Isso aqui dentro é um segmento circular. E aí poderia ser muito bem uma pergunta, né? Se você tem, sei lá, isso aqui significa o símbolo de algum carro, uma marca, sei lá, e você quisesse determinar, por exemplo, aí, sei lá, tá fazendo um processo artístico, né? Em que vai pintar aqui fora de uma cor e aqui dentro de outra. Aí pode, enfim, inventar uma contextualização. Mas aí pode te perguntar isso, né? E aí, geralmente, essa área do segmento circular, vê se você me entende assim, dá para fazer da seguinte maneira, vê se tu consegue visualizar. Ó, eu posso fazer
eu posso fazer a área desse setor, né? Porque tem um ângulo aqui, θ qualquer. Eu posso fazer a área desse setor, tá vendo isso aqui? Desse vértice A até o vértice B e pegar essa fatia zona. Aí eu posso fazer a fatia zona menos esse triângulo. Tá vendo um triângulo aqui? O AOB? AOB, sim? Então, de novo, eu posso fazer a área da fatia verde, aqui ó, a fatia verde. Verde. Sim? E aí depois eu subtrair desse triângulo aí que surgiu. Então a área da fatia, a área do setor, né? Lembra? Fatia é setor. A área do setor, pra gente se acostumar com os nomes. A área do setor menos a área do triângulo vai dar a área do segmento circular. Cara, se tu gravar esse princípio, tu já mandou muito bem. Porque aí depois é só conta. Então eu vou anotar o princípio que é o que eu acho mais importante. Que é assim, ó. A área do segmento circular vai ser a área do setor menos a área do triângulo. Geralmente eu coloco S, né? Que eu coloquei, até vacilei, que é uma parada que às vezes até eu mesmo esqueço. Então, ó, se você quisesse colocar em S, a área do setor do segmento circular vai ser a área do setor menos a área do triângulo. Aí aqui, eu acho que isso aqui já é a fórmula mesmo, tá? Só depois, o que você deveria fazer? Toma muito cuidado. A área desse setor vai ser usando a fórmula que está aqui do lado, né? Não tem muito mistério. Agora, a área desse triângulo aqui, muita atividade, porque acho que uma fórmula que pode ser bem interessante, sabe qual é? Aquela do meio obsceno, lembra? Que era assim, ó. A área de um triângulo vale meio vezes A vezes B vezes o seno de θ. Lembra desse papo que a gente teve na semana passada, de áreas? Tá? A área do triângulo pode ser base vezes altura sobre 2, mas pode ser que isso aqui seja mais conveniente. E eu até posso te explicar o porquê. Volta no rascunho. Ó, fórmula aí, volta no rascunho. Vou até dar uma dobrada aqui, porque eu quero que você se atente a algumas coisas. Olhe bem. Imagine então de novo aqui na situação que eu quero descobrir essa área aqui em vermelho, né? A gente está em busca disso aqui em vermelho, que é o segmento. Então o segmento é o que determina uma reta com o círculo, uma reta secante aqui. E aí, para achar a área disso, eu faço a área da pizza, da fatia da pizza, que é a área de verde, menos a área do triângulo. Aí, eu acho que essa fórmula aqui da área do triângulo pode ser mais interessante, sabe por quê? Porque, por exemplo, lembra que tinha um papo que era assim, o A e o B são os lados que formam esse ângulo, lembra disso? Então aqui, ó, o lado, e na verdade o lado é o quê? Raio. É por isso que ela pode ser mais interessante. Porque os dois lados que formam um ângulo, na verdade, são os dois raios, né? Nessa história toda de subtração. Tô repetindo, porque eu sou chato, tô aqui pra isso mesmo. A área desse segmento circular, ela vai ser uma subtração como a gente anotou. Setor, fatia, menos o triângulo. Aí eu acho que essa fórmula aqui, não quero que você grave logo tudo, não. Só ficar atento, assim. Quando a gente for fazer as questões, eu ressalto isso de novo. Mas que a gente pode fazer uma subtração e nessa a área do triângulo pode ser melhor, né? Pode ser mais conveniente calcular através disso. Porque esse A e esse B, na verdade, é raio vezes raio. Então fica R ao quadrado e aí vezes o seno desse ângulo aqui. Beleza? Tá, eu tô falando bastante, daqui a pouco a gente bota isso em prática. Deixa eu só fechar com 1.3 e depois a gente faz logo uma bateria de exercícios. Aguenta só mais um pouquinho. Tu lembra que eu te falei de coroa? Mas não é coroa de moeda, não. E muito menos de ficar chamando, né, pessoas mais velhas de coroa. Tu para com isso, hein, cara. Tu fica desrespeitando os outros aí. Mas a coroa circular, lembra que aquele papo que eu falei da bike? É isso, né? Inclusive, aonde a corrente passa o nome, né, o apelido, não sei ao certo, mas inclusive chamado de coroa. A área da coroa pra gente na matemática vai ser o seguinte, ou a tal coroa circular. É você imaginar um círculo dentro do outro e calcular a sobra. No início da aula, eu falei da fatia da pizza, né? Ou, quer ver? Eu tenho um corretivo aqui, eu acho que eu consigo te exemplificar com corretivo. A câmera talvez vai ficar com um foco não muito maneiro, mas vê se você entende que aqui é como se fosse, olhando de cima, é como se fosse um círculo dentro do outro. Ou seja, é como se eu tivesse aqui, né? Esse círculo verde e aqui o círculo branco. Se eu quisesse determinar a área disso aqui, ó, que eu estou rabiscando, isso aqui que está em volta, isso aqui seria a coroa, né? Aí como é que eu faria isso? Eu teria que calcular a área do círculo verde e subtrair da área do círculo branco. A área do maior menos o menor. Beleza? Então vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui num passe de mágica. Bom, então como vocês podem ver aí, tem duas circunferências, uma dentro da outra. Acho que o meu desenho super poderia ser melhor, tá? Mas acho que vocês estão entendendo pelo menos o princípio. Mas uma coisa que tem que acontecer, que no desenho do Kaique não tá muito acontecendo, finge que tu não viu. Quem me viu mentiu, ó. É que esses dois círculos, eles devem ter um centro coincidente, né? Para que a gente consiga fazer essa subtração de maneira correta, tá?
não fique focado na fórmula e sim na subtração, porque imagina, se o seu objetivo for achar a área da borda, seria a área disso aqui, ó. Isso aqui que eu tô destacando em verde, sim? A área dessa borda como é que pode ser? Aí tu faz, vê se faz sentido agora eu falando e depois a gente escreve. Que é a mesma coisa que calcular a área da pizza, ou seja, a área do círculo maior, menos a área do círculo menor. O círculo preto menos o círculo roxo vai dar a borda, tá? Que é também chamada de coroa. Então, a área da coroa vai ficar a área do maior, aí eu vou colocar assim direto, tá? PRzão ao quadrado menos, vê se tu entende assim, PRzinho ao quadrado. Aí tem uma galera mais danada que coloca esse pi em evidência, vê se tu entende. Aí fica R ao quadrado, Rzão ao quadrado, né, na verdade, menos Rzinho ao quadrado. Dá no mesmo, né? É só já um avanço, tá? Essa também costuma cair porque é fácil de contextualizar também. Tipo a própria moeda, né? Eu tô com uma aqui, por exemplo, aqui. Se a gente quisesse determinar, já teria uma contextualização, né? Teria uma questão pronta aqui. Ou seja, se eu quisesse determinar a parte, né, dourada, era só fazer tudo, e aí ele vai dar as informações, e subtrair da parte onde está a face, né? Que é a parte prateada. Beleza, gente? Cara, a matéria basicamente acabou, tá? Não tem muito mais coisa, não. A partir daqui é só a gente exercitar e fazer algumas observações, beleza? Então, já volto já com os exercícios.